Você já sentiu como se estivesse fazendo tudo o que pudesse para obter uma resposta de Deus em suas orações? Você se pergunta por que algumas das batalhas mais profundas da vida ocorrem quando você busca bênçãos dele. Você se sente exausto em sua caminhada com Deus, como se estivesse à beira da renúncia em meio a uma luta espiritual. Em nossas vidas cristãs, muitas vezes nos encontramos em uma batalha interior, uma batalha espiritual, e em nossa busca desesperada pela bênção de Deus. Às vezes, a luta é tão intensa que nos sentimos exaustos, fracos e até feridos, e nos perguntamos se Deus está realmente lá. No entanto, as histórias do livro de Tiago nos dizem que essas lutas podem ser portas de entrada para uma transformação profunda e eterna. As verdadeiras bênçãos de Deus não vêm apenas quando lutamos, mas também quando nos rendemos à sua vontade e permitimos que Ele nos transforme na batalha. Em nosso artigo emocionante de hoje, intitulado A Batalha pela Bênção, vamos explorar o capítulo 32 do livro de Gênesis. Versículo 28. Jacó recebeu um novo nome, Israel, depois de uma noite inteira de luta contra Deus, e com ele uma nova identidade e propósito. Sou o pastor Alejandro Amorocho e convido você a se juntar a mim na jornada exegética da vida de Jacó, onde aprenderemos que a verdadeira vitória não está na nossa força, mas na persistência a Deus até que sejamos transformados e abençoados. Gênesis capítulo 32, versículo 28, diz que o homem lhe disse: "O teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste contra Deus e contra os homens, e venceste." Gênesis 32, versículos 24 a 30, conta a história de Jacó, mostrando-nos um homem que atingiu seus limites. Depois de anos de conflitos familiares e fuga, Jacó se encontra sozinho à noite, sabendo que no dia seguinte ele enfrentará seu irmão Esaú, com quem ele tem um relacionamento tenso e perigoso. Jacó já havia enviado sua família e propriedades para a frente, deixando apenas um reflexo de sua condição interior. Uma pessoa exausta, assustada, incapaz de controlar o que está por vir. Na escuridão, um Deus aparece pessoalmente e começa a lutar contra ele. A luta não é apenas física, mas é um reflexo da luta interna de Jacob, que depende de sua própria astúcia e manipulação para sobreviver ao longo de sua vida. Jacó lutou com o homem a noite toda, e ao amanhecer, o homem tocou o quadril de Jacó, deslocando-o. Este ato simboliza o colapso da autossuficiência de Jacó. Embora ele ainda esteja lutando, ele não está mais fazendo isso por sua própria força. A batalha continuou até que Jacó, em sua fraqueza, se agarrou a Deus para pedir bênçãos. O momento culminou quando o homem mudou o nome de Jacó e lhe deu uma nova identidade, Israel, um homem que lutou e venceu contra Deus e a humanidade. O contexto desta história revela a profundidade da transformação que Deus queria alcançar em Jacó. Jacó não é apenas uma luta física ou um breve teste, mas um encontro divino que o marcará para sempre. Ele passou de alguém que enganava e controlava tudo para alguém que dependia totalmente de Deus, que o quebrou para abençoá-lo. Essa luta é um ensinamento de nossa própria luta espiritual. E Deus nos permite enfrentar situações que nos tiram da nossa zona de conforto para poder nos mudar. O nome Jacob tem um significado profundo. Ao longo de sua vida, Jacó foi conhecido como um impostor ou impostor, refletindo seu caráter astuto e manipulador.
desde que ele agarrou o calcanhar de seu irmão Esaú no nascimento até sua estratégia de receber bênçãos de seu pai Isaque, Jacó viveu de sua ingenuidade. No entanto, essa identidade não era suficiente para o propósito. O que Deus preparou para ele. Deus quer mais do que um homem astuto. Ele quer um homem convertido, alguém em quem você pode confiar inteiramente. Quando Deus mudou o nome de Jacó, não foi apenas uma mudança simbólica. Este novo nome, Israel, o homem que luta contra Deus, representa uma profunda transformação em sua vida. Agora o Jacó é um homem que lutou, não só com o homem, mas com o próprio Deus, que sobreviveu para contar a história. Mas esta luta não é uma vitória para a humanidade, mas uma rendição. No final, em vez de vencer por sua própria força, Jacó agarrou-se a Deus em sua própria fraqueza, reconhecendo que sua vida dependia inteiramente dele. Esta é a natureza da transformação espiritual. Não se trata de vencer a batalha com nossa força, mas de se render a Deus e deixá-lo nos transformar. Essa reflexão não nos leva a nos perguntar como enfrentamos nossas próprias lutas. Como Jacó, tentamos resolver problemas com nossas próprias habilidades ou estratégias, mas Deus nos chama para nos rendermos a Ele, agarrá-los na oração e buscar suas bênçãos, não como uma recompensa por nossos esforços, mas como um ato de graça transformadora deles. Deus não quer apenas fornecer soluções para nossos problemas. Ele quer nos transformar em novas pessoas, com identidades que refletem seu propósito para nossas vidas. A história de Jacó é uma lição viva para nós. Hoje, cada um de nós enfrenta lutas em diferentes áreas da vida, problemas familiares, desafios no trabalho, crises pessoais ou lutas internas que às vezes parecem intermináveis. Naqueles momentos, como Jacó, muitas vezes nos encontramos sozinhos, sem saber como enfrentar o que está por vir, mas precisamente nessa solidão. Lá, Deus nos encontra e nos convida a lutar contra Ele, não para derrotá-lo, mas para sermos transformados pelo seu poder. A oração é o lugar onde lutamos contra Deus. Não é apenas um ritual, mas um espaço onde enfrentamos nossas próprias fraquezas e sua força. Como Jacó, devemos estar dispostos a nos agarrar firmemente a Deus, mesmo quando nos sentimos prejudicados ou desfavorecidos. Jacó mancou daquela batalha, mas foi abençoado. Da mesma forma, nossas lutas de oração podem nos deixar uma marca, mas essas marcas testemunham a graça transformadora de Deus em nossas vidas. A chave é não desistir de Deus e continuar buscando sua presença e sua bênção. Embora tudo pareça oposto, esta história nos desafia a mudar a maneira como pensamos sobre a luta. Isso não é algo que devemos evitar ou ter, mas sim uma oportunidade para Deus trabalhar em nosso caráter através da luta. Deus quer que não sejamos mais Jacó que confiamos em nós mesmos, mas Israel que confia em Deus. Você está pronto para enfrentar suas lutas dessa maneira, sabendo que no final haverá uma mudança que mudará sua vida para sempre? A conversão de Jacó para Israel trouxe resultados significativos. Primeiro, a mudança de nome não é apenas um ato simbólico, mas reflete a nova identidade que Jacó adquiriu. Ele não será mais chamado de enganador, mas alguém que enfrenta Deus e é transformado por Ele. Essa identidade mudou não apenas Jacó, mas também seus descendentes, pois Israel seria o pai das 12 tribos que formavam a nação de Israel. A transformação de alguém pode impactar gerações.
Em segundo lugar, Jacó deixou uma marca física durante a batalha, uma luxação do quadril, que o deixou coxo para o resto de sua vida. Longe de ser um defeito, essa ferida é um lembrete constante de seu encontro com Deus e de sua dependência nele. Às vezes, as consequências de nossas transformações não são o que esperávamos. Eles podem incluir cicatrizes ou fraquezas que nos acompanham pelo resto de nossas vidas. No entanto, essas marcas são um testemunho da obra de Deus em nós, um sinal de que passamos pelo fogo e fomos transformados. Finalmente, a consequência mais profunda da luta de Jacó foi seu novo relacionamento com Deus. Antes desse encontro, Jacó conheceu Deus de uma forma distante, como o Deus de seus antepassados. Mas depois dessa luta, Jacó conheceu Deus de uma forma pessoal e íntima. Este é o maior resultado de qualquer luta espiritual. A possibilidade de conhecer Deus de uma maneira nova e mais profunda vai além de receber bênçãos. Trata-se de se transformar em alguém que tem um relacionamento novo e mais profundo com o Criador. O inimigo. Satanás está sempre tentando bloquear o processo de transformação que Deus quer trabalhar em nós. Uma das armadilhas mais comuns é nos convencer de que a luta não vale a pena e que é melhor desistir antes que Deus termine sua obra em nós. O diabo vai sussurrar mentiras e nos dizer que Deus não ouve nossas orações ou que as bênçãos não vêm. Mas devemos lembrar que aqueles que perseveram são bênçãos. A luta de Jacó durou a noite toda, e a nossa própria luta provavelmente durou mais do que esperávamos. Não devemos sucumbir à tentação de outra armadilha usada pelo diabo. É orgulho. Jacó é astuto e confia em sua capacidade de prosperar. A mesma mentalidade pode ser um obstáculo à nossa transformação. O inimigo tentará nos manter em nossa própria força e nos impedir de nos submeter totalmente a Deus. No entanto, como vemos na história de Jacó, a verdadeira mudança só ocorre quando deixarmos de acreditar em nós mesmos e começarmos a confiar inteiramente em Deus. É em nossa fraqueza que sua força é aperfeiçoada. O próprio Jesus nos ensinou a importância da perseverança na oração e na batalha espiritual. Jesus contou a parábola da viúva apegada. Apesar de ser repetidamente ignorada, ela continua a falar até receber justiça. Jesus usou esta parábola para nos ensinar que devemos orar sem desmaiar, sabendo que nosso Pai Celestial ouve nossas orações e responderá quando sua perfeição for perfeita. A luta na oração não é em vão. Deus vê nosso clamor e responde aos que perseveram na fé. Jesus também nos mostra em sua própria vida o que significa lutar com a oração no jardim de Getsêmani. Antes de ser crucificado, Jesus orou fervidamente, lutou contra sua vontade e se submeteu completamente ao plano do Pai. Embora Jesus soubesse o que estava prestes a acontecer, ele não deu exemplos de como devemos abandonar a oração. Ele sempre buscou a vontade de Deus acima da nossa, e sua vitória na cruz foi uma vitória na oração, onde ele lutou e venceu, não para evitar o sofrimento, mas para abraçar o plano de Deus. Jesus nos convida a seguir o seu exemplo e a lutar na oração, não para transformar Deus, mas para que a sua vontade se cumpra em nossas vidas. Ele nos chama a confiar no Pai Celestial, sabendo que mesmo quando a batalha é feroz, aqueles que perseveram certamente triunfarão. Hoje, todos nós enfrentamos diferentes tipos de lutas. Alguns são externos, como problemas financeiros,
doenças ou dificuldades nos relacionamentos, e outros são internos. Nossa batalha espiritual contra o pecado, o medo ou a dúvida. No entanto, a história de Jacó nos lembra que Deus está nessas lutas e que Ele quer usá-las para nos transformar. Devemos estar dispostos a entrar na presença de Deus e lutar com Ele na oração, em vez de evitar batalhas ou buscar soluções rápidas. A transformação que Deus quer fazer em nossas vidas não é superficial, mas profunda e duradoura. Mas para experimentá-la, devemos estar dispostos a passar pelo processo. Isso significa que não devemos ter luta, mas abraçá-la, sabendo que através dela, Deus está formando em nós um novo caráter, uma nova identidade como Jacó. Devemos estar dispostos a sermos quebrados, sabendo que quebrar é a porta de entrada para a bênção. Em nossas vidas atuais, os desafios são claros e estamos dispostos a lutar com Deus na oração. Estamos dispostos a continuar. Mesmo quando as coisas não parecem claras, Deus nos chama a agarrá-lo, em vez de deixá-lo ir. E acreditar que no final da luta vamos mudar. Seja qual for a batalha que estejas a enfrentar hoje, Deus está com você. E se você se apegar a Ele, você receberá sua bênção e experimentará uma transformação que mudará sua vida para sempre. Vamos rezar, Senhor. Hoje admito que tenho lutado com minha própria força. Tentei controlar a minha vida e as minhas circunstâncias, mas hoje me rendo a você. Como Jacó, eu vou lutar contra você na oração. Não para que você mude minha situação, mas para que você me mude. Dá-me força para aguentar, mesmo que a batalha seja difícil. Eu não quero deixar você até que você aceite minha vida e a mude. Obrigado, porque sei que você sempre me guiou através desta luta. Em nome de Jesus, amém, amém. Lembre-se que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe e até logo, meu amigo.